Olá, prezado estudante, sou o professor Luiz Aguni e a nossa videoaula de hoje é falarmos a respeito de quais são as tendências das pequenas e médias empresas no Brasil. E vocês vão ficar assombrados, né? Porque as pequenas e médias empresas no nosso país estão ganhando uma performance, né? Uma importância cada vez maior na nossa economia nacional. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula é entender as principais tendências do negócio para 2020, porque todo empreendedor iniciante que vai criar uma nova empresa, é importante que ele saiba quais são as principais tendências que são possíveis de serem concretizadas com sucesso, né? Em 2020, 2021. Então, sempre é bom, ao iniciar um empreendimento, verificar quais são as tendências. E depois também nós vamos procurar analisar rapidamente algumas estatísticas do empreendedorismo no Brasil para ver o grau de importância que o empreendedorismo está realizando na nossa economia. E isso é importante também para o novo empreendedor saber que ele está fazendo parte de uma parcela significativa da fatia que compõe o PIB nacional. Então vamos lá. As principais tendências, né? O que está emergindo ou que vai emergir nos próximos anos aqui no nosso país. Uma delas, e que foi muito reforçada agora recentemente por conta da pandemia, é o trabalho remoto e home office. Então, criar empresas que possam realizar serviços ou prestar serviços no trabalho remoto e home office é uma tendência muito forte que vai cada vez mais exigir, né, apoio na infraestrutura, na tecnologia, para que possa ser possível, né, fazer esse trabalho home office com mais tranquilidade, né? Muitas empresas de clubes de assinatura, né, para determinado tipo de segmento, vamos fazer um clube de assinatura só de pessoas que gostam, por exemplo, de orquídea ou que gostam só de tipos de games. Então isso daí também está fazendo uma busca constante por empresas que têm essa característica, né, de criar um assunto interessante que possa muitas pessoas ir lá e participar desse tipo de assunto que é do interesse, seja por lazer, seja por até empreendedor, né? Economia compartilhada. O que significa isso, economia compartilhada? Muitas vezes você vai fazer um processo, por exemplo, de logística, que você tem parte do seu caminhão fazendo uma determinada entrega. E às vezes você pode acoplar outras entregas de outras empresas, reduzindo o custo, porque o caminhão, se ele ir com a carga cheia, sai mais barato, sai mais econômico. Então essa economia compartilhada, esse exemplo que eu dei de logística tem de outros também, né? De uso de software, de uso de tecnologias, de bancar criação e desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, pode fazer isso em conjunto de uma ou mais empresas. Isso traz o que nós chamamos de economia compartilhada, que também é uma tendência, né? A alimentação saudável, cada vez mais, por conta das taxas de obesidade que estão crescendo no nosso país, a procura por uma alimentação saudável é maior. Então, empreendimentos que buscam uma alimentação saudável também é uma tendência. Você criar, por exemplo, um restaurante vegano ou criar, por exemplo,
sucos light. Tem diversas modalidades para você criar essa alimentação saudável, que é uma tendência que está em crescimento muito forte aqui no nosso país. Mobilidade urbana é outra coisa que cada vez mais, por conta do trânsito caótico que existe nas grandes metrópoles, cada vez mais a procura de facilitar a mobilidade urbana, seja através de contatos com pessoas que você vai dividir uma carona, seja através de criar grupos, né, para que tenham ou percorram o mesmo caminho, seja através de facilidades, através de um uso de tecnologia, né, que você possa estar constantemente fazendo através da internet um contato e buscar uma economia no trânsito, uma economia no percurso. Tudo isso também é uma característica que vem sendo cada vez mais alavancada na nossa economia. Serviços de entrega nem se fala, né? Cada vez mais as pessoas não querem mais sair da sua casa, querem ter a facilidade que tudo que eles comprarem seja entregue na sua casa. Então, essa é uma área que tende a crescer cada vez mais, porque o próprio volume de negociações eletrônicas através do e-commerce está aumentando. Uma vez que esse volume de negociações aumenta, há necessidade de alguém fazer a entrega, né? Então, isso também é uma característica que vai ser uma tendência de crescimento nos próximos anos. E serviço de segurança, né? Hoje você pode, por exemplo, fazer uma instalação na sua casa. De repente você tem um senhor idoso ou um animal de estimação e você quer vigiá-lo à distância, né? Tem vários softwares de segurança, né, que você pode colocar e ver pelo seu celular. E também serviços de segurança de tecnologia da informação, serviços de segurança residencial, enfim. Isso é outra tendência também de crescimento. Ou seja, se você for abrir uma pequena e média empresa hoje, pesquise quais dessas tendências que você tem mais afinidade para daí então começar a empreender num negócio que já tem chance de ter sucesso. Outra característica, né, ou outra tendência, internet das coisas. Cada vez mais o uso da internet está sendo uma necessidade, né? Então, o internet das coisas nada mais é do que você criar um modelo de serviço que possa ser realizado pela internet, né? Que nem nesse exemplo que eu dei de assistência ao idoso, né? Isso já faz parte da internet das coisas. Tudo que você puder fazer de serviços sendo gerenciado e administrado pela internet, facilita muito, dá mais flexibilidade e o custo é menor, né? Então essa é uma tendência cada vez maior também para você poder abrir uma empresa. Cosméticos naturais, né? Que o Brasil é um dos países que mais cresce nessa área de estética. Então é importante o uso cada vez maior de cosméticos naturais, principalmente para as mulheres, né, que gostam sempre de estar bem apresentada e não agredir a pele. Então também é uma tendência cada vez maior do crescimento desses tipos de cosméticos, né? Brechós, por conta da movimentação da economia, por conta da crise, né, que nós estamos vivenciando, a compra de roupas usadas com estilo está em crescimento. Então, brechós é o outro tipo de comércio que está virando uma tendência cada vez mais forte no nosso país.
Segmentação de mercado significa o seguinte: se uma determinada região não consegue ser atendida por um determinado serviço, por que eu não vou colocar uma empresa naquele mercado, naquela segmentação de mercado? Então, essa é outra característica que também é uma tendência. Corte e costura. Cada vez mais você compra uma roupa, precisa fazer um ajuste na barra regular, né? Às vezes ela está folgada ou está apertada. Então, cada vez mais serviços de corte e costura, como também serviços de automação, é uma tendência. E agora, cada vez mais, né, o uso de drones. Por que não? Né? Cada vez mais o drone, que era antes um esporte, está começando a virar um tipo de serviço de entrega, por exemplo, de filmagem. Então, tem empresas investindo nesse tipo de negócio. Então, essas são as principais tendências, tem outras, né? Mas sempre é importante para o empreendedor, ao iniciar ou antes de iniciar, verificar quais são essas tendências que estão mais no mercado. E agora, só para fazer uma análise rápida, ao número de empresas que nós temos por atividade econômica no nosso país, né? Por exemplo, no comércio varejista, nós temos 1.100.000 empresas. Cabeleireiros, como eu disse para vocês na parte de estética, 809. Comércio varejista, 507. Obras de alvenaria, 478. Então, também é outra coisa importante para o empreendedor, na hora de ele abrir o seu negócio, ver quais são as principais atividades mais procuradas, né, pelos outros empreendedores. Então, está aqui uma dica das principais atividades. Em termos de sobrevivência da empresa, aí nós não temos um cenário muito bom, não. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das nossas empresas tem uma durabilidade de pouco tempo de existência, em média 2, no máximo 3 anos. Né? Então, por exemplo, a taxa de mortalidade da microempresa está em torno de 54%, mas é uma taxa muito alta, né? Quase 54% das empresas não sobrevivem ao segundo, terceiro ano. Né? No Brasil, em geral, essa taxa é de 46%, até agora chegando a 23%. Ou seja, a mortalidade das empresas no Brasil ainda é alta por uma série de questões, entre outras, a não qualificação do empreendedor, né? Que precisa ser melhorada cada vez mais. Em termos de inovação do produto, aqui fazendo uma comparação com 49 países, o Brasil ocupa a 43ª posição. Então, novamente, não somos um país inovador. Precisa investir em treinamento, em cursos, em palestras, né? E também, em termos de abrangência para o exterior, nós somos o último dos 49. Tem poucas empresas iniciantes que fazem negócio com o exterior. Então, por aí, vocês viram que, apesar de nós sermos um país extremamente empreendedor, é necessário, primeiro, saber escolher qual é o tipo de negócio que está na moda, que está em tendência, para eu poder já ir acertando esse rumo, e depois investir em treinamento, em pesquisa, para que eu possa melhorar cada vez mais a gestão da minha empresa. E com isso eu conseguir não deixar que a minha empresa morra no segundo, no terceiro ano, e sim, ao contrário, né? Que ela sobreviva por muitos e muitos anos. Ok? Então esse era o nosso tema. Até uma próxima oportunidade.